Altitude FM. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Coisas da Vida desta quinta-feira, o programa onde falamos sobre a atualidade da região, do país e do mundo. Durante a próxima hora vamos trocar ideias e opiniões com 4 convidados. À mesa das conversas, António Monteirinho, Carlos Chaves Monteiro, José Valbon, que deve chegar a qualquer instante, e Rui Abreu. Agradeço a vossa disponibilidade para trocarmos ideias e opiniões durante um bom bocado. Começamos pelas tempestades sucessivas que, desde o passado dia 28 de fevereiro, levaram à declaração de calamidade em dezenas de municípios e provocaram o corte de energia, água, comunicações, e centenas de localidades ficaram isoladas. Populações desalojadas, inundações generalizadas e danos avultados em milhares de habitações, empresas, equipamentos, infraestruturas. Direto ou indiretamente, as depressões provocaram 16 vítimas mortais e, como se não bastasse, ontem à tarde registrou-se o colapso de um dique do Rio Mondego, em Coimbra, e, em consequência, mais tarde, a A1 ruiu nessa zona. A principal autoestrada do país está cortada em alguns quilómetros e, segundo o Governo, levará algumas semanas até ficar operacional. Para esta sexta-feira prevê-se mais precipitação e, consequentemente, mais problemas, até pelas descargas da barragem da Agueira, que chegou ao limite da capacidade. Como é que têm acompanhado os sucessivos acontecimentos / tragédia destas 2 semanas, nomeadamente nos distritos de Leiria e Coimbra? Podem começar, quem quiser. António Monteirinho. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes e também para aqueles que nos ouvem no auditório da Rádio Altitude. Bom, em primeiro lugar, lamentar aquilo que tem sido uma tragédia com uma dimensão que não estávamos habituados a ver. E as minhas primeiras palavras vão no sentido de solidarizar-me com todos aqueles que perderam os seus familiares, mas também com todos aqueles que todos os dias têm tentado fazer o possível para que cada vez menos as populações que foram afetadas possam ter as condições necessárias mínimas de uma vivência diária normal. É preciso relembrar que ainda estamos no meio da catástrofe, digamos assim. Ainda ontem se verificou aquilo que foi referido inicialmente, parte do troço da A1 ruiu. Isso significa que a nossa autoestrada principal vai ficar intransitável durante algumas semanas, já sabemos que vai ser alguns meses, não é? É isso que está a passar, mas lamentavelmente aquilo que aconteceu em Portugal, nós estávamos habituados a relacionar isso com os países, com outros países, nomeadamente os países nórdicos, onde isso é uma constante, e aquilo que se verifica é que os países da Península Ibérica também estão a ser afetados. É o resultado, no meu entender, e penso que da maioria generalizada da população, das alterações climáticas que se têm verificado no mundo inteiro e, portanto, nós não estamos a salvo deste tipo de catástrofes. Eu gostaria de dizer e de salientar que profissionalmente também tenho alguma intervenção a esse nível, mas há aqui um pormenor que eu gostaria de salientar. Evidentemente que as áreas mais afetadas e aquelas que têm mais impacto, estamos a falar na região centro e estamos a falar centro-litoral, digamos assim, mas não nos podemos esquecer que o centro interior também foi muito afetado. Consequentemente não aparece tanto na comunicação social, não tem tanto impacto em termos, por exemplo, do produto interno bruto. Eu não sei se vocês já notaram, mas existem já consequências e fala-se já na ordem dos 2% de impacto no produto interno bruto daquelas empresas, nomeadamente que estão localizadas no litoral, Marinha Grande, Leiria, e que de alguma forma não vão estar durante algum tempo sem produzir. Mas também gostaria de falar um bocadinho da zona afetada do interior, e estamos a falar do Pinhal Interior, onde efetivamente houve regiões e concelhos muito afetados. Tive a oportunidade de transmitir isso. Castelo Branco também. Zona de Castelo Branco. Na primeira fase. Estou a falar da zona, sim, na primeira fase, esta parte das inundações já não tem tanto a ver, mas a zona do Pinhal Interior ficou muito afetada com a depressão Christian, nomeadamente habitações, espaços públicos, e estou a falar de Vila de Rei, estou a falar
da Sertã, estou a falar de Ferreira do Zézer, Proença Nova, foram zonas Sim, muito Distrito de Castelo afetadas. Branco, só 2 concelhos é que não entraram, creio, ou um ou 2. Sim, que não Belmonte, foram afetados. creio que foi apenas um que não entrou na situação de calamidade. E penso que Penamacor também não tenho a certeza, mas pronto. Deixar esta alerta. Claro, mas a questão que se coloca é como é que a principal autoestrada do país, a principal via rodoviária do país, colapsa com uma cheia. Um evento, Ou seja, completo. Com um sismo seria mais provável, normal acontecer. era mais fácil acontecer. Este tipo de eventos são eventos extremos. Aquilo que aconteceu é um evento extremo. E qualquer infraestrutura que existe está sujeita a colapsar e por aí fora. Não nos podemos esquecer que aqueles postos de alta tensão completamente abertos, estruturas de ferro, que nos primeiros momentos da depressão Christian, Devido ao vento, isso foi devido à força dobraram do vento, à intensidade completamente. Portanto, estamos perante um evento extremo para a qual não existe infraestruturas que sejam capazes de suportar isso. Porque na altura da construção da demonstrada. autoestrada não foi devidamente acautelado o futuro tal como o futuro que agora é presente tal como conhecemos agora, digamos, com estas alterações. Eu não diria isso, eu diria que estamos perante um evento, um fenómeno extremo, e assim sendo qualquer infraestrutura localizasse onde se localizasse, não fosse pelas cheias que agora estamos a viver, eventualmente poderia ser pelo vento. Estamos a falar, por exemplo, das pontes, as pontes, por exemplo, sobre o Rio Tejo, em relação a Lisboa, que liga à margem sul, em que a uma determinada altura impedem a passagem de veículos fechados e por aí fora. Portanto, quando estamos perante um evento extremo, aquilo que acontece em Portugal acontece nos outros países, não diria que foi mal programado o percurso da autoestrada. Iria bem. mais nesse sentido. Carlos Chaves Monteiro, como é que tem olhado para esta situação? Já passam mais de 2 semanas. Começou no dia 28, com aquela depressão, ciclone na zona de Leiria-Coimbra. Agora às cheias, não sei se algum de vós já passou por aquela zona nos últimos tempos, mas de qualquer forma, assim à distância, como é que tem olhado para... Boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, também ao Rádio Altitude, na pessoa do Pedro e do Carlos, e a todos os que nos estão a ouvir via redes sociais e também diretamente na rádio. Bem, é evidentemente que é com muita preocupação que nós vemos estes eventos, ainda que do foro climático a acontecer em Portugal, e ver a fragilidade em que nos encontramos, apesar da quantidade de meios materiais, humanos, que estão acessíveis, portanto, às populações, e mesmo assim sentimos que elas padecem. Morre gente, vemos as nossas empresas que têm os seus haveres, os seus ativos impedidos de continuar a produzir e criar riqueza no país, exatamente por uma questão fundamental, que são as alterações climáticas, que são incontornáveis. Evidentemente que vemos estruturas, como o Carlos há pouco falou, temos a coincidência da autoestrada, ela colapsa exatamente no mesmo momento em que o dique do Mondego começa a ruir também. Ora bem, o que é que acontece? As alterações climáticas, o que é que provocam? Nós, até aqui, sem as alterações, tínhamos as nossas estruturas dimensionadas para determinadas velocidades de vento e para determinados caudais de água. Ora, estas estruturas, à medida que, e estamos a falar de medições técnicas que se iniciaram, por exemplo, na questão dos diques e dos canais do Mondego há 50 anos. Ora, que trabalho é que foi feito de lá para cá? Que investimento é que foi feito? Que estudos é que foram feitos? E, ao mesmo tempo, que ponderação foi feita face às novas alterações climáticas perante as estruturas existentes? E essa falha temos que a sinalizar, não com sentido, mas com sentido construtivo, de que tudo está em constante dinâmica. E, portanto, o investimento tem que
surgir antes que as catástrofes ocorram. Exatamente, agora já ouvimos também o Governo dizer que vão ser feitos um estudo generalizado a todas as infraestruturas que padeceram com esta calamidade. Há quem defenda agora que a construção da barragem de Girabolhos, que poderia ter evitado ou minimizado talvez, pois não sabemos, mas minimizado. Mas a verdade é que as correntes já não chegariam com a mesma força e com a mesma intensidade, não é? Lá está. Estas são as questões relevantes numa decisão política, em momentos em que da calmia, porque esta decisão podia ter sido tomada. Eu não estou a dizer que quem esteve decidiu bem ou mal, mas a verdade é que na ponderação de um investimento desta natureza, não é só fatores políticos e económicos que devem estar subjacentes a essa decisão. Deve-se ponderar, efetivamente, a evolução e as alterações climáticas como aspecto fundamental na construção ou não construção de uma barragem que está antes da foz do Rio Mondego e que protegia claramente populações, como nós vimos, foram 3.000 pessoas que tiveram que ser retiradas das suas habitações para garantir a segurança destas populações. Portanto, tem que haver, efetivamente, uma adaptação científica, técnica das universidades, investimento do Governo e dos fundos comunitários para, efetivamente, estarmos preparados, nunca estaremos, mas estarmos mais preparados para que não haja as vítimas no terreno como nós já sofremos até aqui, mas fundamentalmente também evitar que os danos económicos, a perda de postos de trabalho, e se o Governo, e aqui é um apelo que nós fazemos e sentimos que é necessário, dar uma resposta direta e imediata às empresas para que, no mais curto espaço de tempo, comecem a elaborar. Como é que isso se faz? Aí está a ciência e a proatividade que o Governo tem que ter junto destes agentes Rui económicos. Abreu, como é que olha para esta situação que já dura há 2 semanas? Promete continuar, pelo menos nos próximos 3 dias, até que as condições meteorológicas voltem mais ou menos à normalidade. E ainda não falámos aqui de um aspecto que é a prevenção, digamos, em retirar as pessoas de algumas localidades quando estava iminente ou era muito previsível que uma situação destas pudesse acontecer. Da outra margem do Mondego, não daquela, mas de qualquer forma julgo que aí houve uma precaução, uma antecipação, digamos, de um problema que podia ser maior. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer ao Carlos e ao Pedro o convite que me endereçaram e obviamente também cumprimentar quem nos está a ouvir e a ver através da rádio. Bem, obviamente esta questão já dura há demasiado tempo. São situações imprevisíveis, são eventos extremos que nós infelizmente não conseguimos controlar, conseguimos prever mais ou menos, mas não conseguimos controlar, mas deu para perceber que Portugal não está preparado para este tipo de eventos e infelizmente temos que nos preparar para eles, porque são cada vez mais evidentes, são cada vez mais recorrentes. E inevitavelmente temos que, no que diz respeito às políticas públicas e mesmo aos cidadãos, temos que nos preparar cada vez mais para estes eventos. Continuamos a ser um país muito reativo e quando devíamos ser um país mais preventivo, acho que é uma das grandes falhas, reagimos em vez de prevenir, gastamos muito dinheiro na resposta, quando devíamos estar a investir também na prevenção. Este é um paradigma, isto é transversal a toda a cultura portuguesa e toda a política portuguesa, mas este paradigma tem que mudar. E aqui uma nota, porque foi efetivamente muito penoso ver a ausência da ex-ministra agora, que entretanto se demitiu, mas foi penoso ver a ausência de quem tinha a responsabilidade de ir para o terreno e coordenar as situações no terreno. Pior do que isso, foi ainda mais penoso quando ela decidiu aparecer, e foi ainda pior, e deu para perceber claramente que não estamos preparados para este evento. Aqui um ponto positivo, só para terminar esta parte, um ponto positivo é esta proatividade, e a propósito do encerramento da A1, esta proatividade do Governo que decidiu em bom tempo encerrar a A1 antes que o troço ficasse mesmo completamente destruído. Isso é um ponto
positivo. E deixar também esta nota, nós temos que olhar cada vez mais para estas situações, cada vez mais para estes eventos extremos e termos políticas públicas de prevenção e investimento forte nestas áreas para evitar que estas calamidades aconteçam. Aconteçam e com mais frequência até. José Balbon, como é que olha para esta situação Uma boa tarde. já dura há muitos a quem dias. Me convidou, uma boa tarde aos colegas todos do painel e uma boa tarde a quem nos Só ouve. pedia para chegar um bocadinho mais à frente. Ok. Exatamente. Está ótimo. Como é que olho? Olho como os meus colegas, concordo com tudo quanto eles disseram. É evidente que o país tem uma cultura de resposta, somos muito emotivos e somos normalmente solidários e vamos dando respostas, vá lá, de improviso mais ou menos boas, mas temos um déficit de cultura de prevenção. Os colegas disseram isso em todas as áreas. Quer dizer, ninguém leu os textos do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles quando andava continuamente a dizer que nós andamos a construir em leitos de cheia, e agora temos 26 mil prédios em leitos de cheia. Temos, até hospitais temos em leitos de cheia. Quem é a culpa? É de todos nós. Não é de ninguém em particular, não é de nenhum governo, não é de todos. Pronto, estamos mal nesse ponto. Tudo o que vocês disseram está certo, quer dizer, chegou um bocadinho tarde, de certa maneira, os poderes públicos de encontro às populações. Se calhar também toda a gente pensou que não era tão grave quanto foi, mas depois reequilibrou-se, as forças estão no terreno, acho eu, grosso modo, estão a cumprir mais as suas missões. Deixou-se falar bastante sobre a questão de Leiria e etc. Sim, mas eu penso que as consequências da primeira fase o primeiro impacto foi um bocadinho atrasado. De tempestades ou depressões. Mas depois corrigiu-se o tiro. Eu acho que estão a dar, foram eficazes os poderes autárquicos e o governo em Coimbra, acho que responderam a tempo e horas. Vê-se em Coimbra aquilo que se sabe, quer dizer, é um leito de cheia. Aquilo, se for a estudar a geografia do país, onde está agora a água já lá esteve muitas vezes, vai continuar a estar, porque também já disseram aqui todos os meus colegas de painel que os fenómenos meteorológicos extremos vão continuar e até vão ter cadências mais frequentes. Parece que é consensual isso entre todos. Depois, às vezes, somos muito emotivos e às vezes fazemos tarde. Se nós tivéssemos a barragem de Girabolhos feita, parte da água da Aguieira que foi para Coimbra e para Montemor tinha vindo para Girabolhos. Ainda ontem, eram aí 11h30, um catedrático do Instituto Superior Técnico disse que precisam também da barragem da Astaça, por acaso até beneficia o Conselho da Guarda e o Conselho de Gouveia, para ainda funcionar. Girabolhos de Ceia, mas depois Girabolhos precisa de drenar para dar Astaça. Girabolhos é Ceia. Mas a da Astaça, que é ali a seguir a Videmonte e nos territórios de Videmonte e Gouveia, para depois ainda drenar mais, porque eles têm que depois arranjar escapes e modular as correntes. O volume da água não seja tanto lá. Mas tem que se ter uma cultura preventiva, e eu penso que o grande desafio deste momento é reconstruir, cumprirem-se os prazos de reconstrução, fazer-se, mas que se faça com estudo. Não vale a pena estar a erguer casas para daqui a 10 ou 15 anos cair outra vez. Porque vai acontecer de certeza, não há dúvidas nenhumas. As pessoas, e com mais frequência. Quando nós ouvimos as pessoas, as donas das casas, elas apontam-nos o sítio onde esteve o nível 2001, exatamente, todas têm datas marcadas. Exatamente. Ora, se isto acontece, tem que se dar uma volta a isso. E aí eu penso que se pode pensar uma outra coisa, que é quando é que nós temos políticas públicas de ordenamento do território. Porque isto é um símbolo, estamos a falar de cheias. Depois, daqui a 3 ou 4 ou 5 meses, estamos a falar de incêndios. E Deus queira que não seja na nossa vida, mas alguém em Portugal, numa rádio qualquer, há de estar a falar de terremotos na zona, principalmente de Lisboa.
E isso é que vai doer, porque é onde estão os equipamentos mais sofisticados, com maior tecnologia, os segredos de Estado estão lá todos. Tudo. E era preciso. Ora, muito bem, temos que mudar aqui um bocadinho. Que tanta gente esteja no mesmo sítio, não se podia fazer um território mais coeso, com os serviços mais disseminados. Esse é que eu acho que deve ser o ponto de análise, eu já vou já me calar, para o futuro. Quando se pensar no país, pensar-se no país como um todo. Muito bem. Viramos agora um bocadinho a página neste Coisas da Vida para darmos nota de um comunicado da Polícia Judiciária na sua página oficial. A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, desenvolveu no dia de hoje um conjunto de buscas a 3 empresas do norte do país, à Biblioteca Municipal da Guarda e também à Câmara Municipal da Guarda, tendo como objetivo, e estou a citar esse comunicado que foi publicado na página oficial da Polícia Judiciária, tendo como objetivo a recolha de elementos de prova no âmbito de um inquérito instaurado por participação económica em negócio e prevaricação de titular de cargo político. É visado pela investigação o órgão executivo eleito no mandato anterior, por existirem suspeitas de exclusão dos formalismos legais na contratação pública de eventos, de modo a favorecer sempre as mesmas empresas. Continuo a citar, foram recolhidos elementos probatórios que serão agora analisados e posteriormente juntos à investigação. Ora, começo pelo Carlos Chaves Monteiro, foi vereador no anterior executivo, que está agora a ser visado nesta investigação da PJ. Que comentário é que lhe apraz fazer depois desta informação nesta da fase? Quer dizer, evidentemente ninguém gosta de ver o nosso município, as pessoas que estão envolvidos na gestão pública, em processos que ainda estão numa fase de inquérito. Pode dar alguma coisa, pode não dar nada, portanto, é o papel da Polícia Judiciária cumprir os seus deveres, mas, pese embora esse facto, temos de ter alguma precaução naquilo que é a avaliação de um tema tão sensível como este. Há um princípio da presunção de inocência, portanto, cada instituição não está direito em cumprir o seu papel. Evidentemente que o órgão executivo tomou as opções que achava mais legítimas e adequadas a cumprir o seu desiderato enquanto eleitos locais, mas há um princípio que é da vinculação legal. Se violou ou não este princípio legal, não cabe a mim, nem neste momento, nem eu, que não tenho essa competência, a avaliar. E digo, como referi, tem que haver de facto aqui alguma ponderação, algum cuidado na avaliação desta ação, porque não estamos com conhecimento suficiente. Agora as instituições funcionam e deixaremos que, de facto, a investigação faça o seu percurso e, no fim, fará também a população e cada um de nós a avaliação, seja num sentido ou noutro, a conclusão que o processo retirar destes factos. Agora, nesta fase, evidentemente, deve haver algum cuidado na avaliação daquilo que consta desse comunicado, desde logo porque há um princípio de presunção de inocência. Essencialmente política. Não vamos entrar aqui no campo jurídico, nem no campo... Do ponto de vista político. Nem vamos agora aqui ser nós os investigadores de probatórios da situação, claro. Mas tendo em conta que esteve no Executivo como vereador da oposição, pareceu-lhe em algum momento que alguns dos dados e deste comunicado era, digamos, as posições evidente, que nós tivemos em vários assuntos estão registados em ata. Nós nunca fomos ali uns avaliadores de cumprimento exaustivo da lei, também o fizemos, mas de facto estávamos ali numa função de combate político por processos e por projetos que nós entendíamos que eram mais viáveis do que aqueles que o Executivo que estava em funções nos apresentava. Esse é o debate político que nós fizemos nas diferentes reuniões de Câmara. Quanto à questão subjacente, conforme coloca, de haver uma dimensão política também que tem que ser avaliada quando se suscita um processo desta natureza. Evidentemente que não é bom que estas situações ocorram. Muito bem. Mas também, só para terminar, só se molha quem anda à chuva. Ou seja, neste sentido, quando se fazem coisas,
a gente pode estar mesmo por bem e às vezes cometer lapsos inconscientes ou inconscientes, mas como disse, aguardaremos a investigação para fazer a avaliação justa. Na oposição também, qual é o comentário, muito rapidamente? Bom, eu fui vereador em substituição, em primeiro lugar. Perante aquilo que agora nos foi comunicado ou que nos foi transmitido, eu tinha desconhecimento total sobre isso. Gostaria de dizer que, até prova em contrário, há a presunção de inocência. E é desse ponto de partida que nós devemos falar. Tecnicamente, os vereadores desconhecem aquilo que se passou sobre os diversos assuntos que agora estão a ser investigados. Politicamente, há a dimensão política. Evidentemente que para o município da Guarda e para todos aqueles que faziam parte do Executivo e aqui, concretamente, aqueles que tinham pelouros, haverá aqui, evidentemente, algum cuidado que agora vão ter que demonstrar que não se passou absolutamente nada daquilo que é a investigação da Polícia Judiciária. Mas é importante salientarmos sempre o seguinte aspecto. Nunca é bom para uma autarquia haver este tipo de investigação. Sob 2 pontos de vista. Politicamente haverá sempre aqueles que farão logo um juízo inicial de que são culpados, que não é o caso, são inocentes até prova em contrário, mas também há outra dimensão, que é a dimensão de atrasar e arrastar processos. A partir do momento em que surge uma investigação, há aqui cuidados a ter, não é? Que de alguma forma vão atrasar os processos dentro da própria autarquia e até politicamente haverá um rigor mais cuidado sobre aquilo que é cada um dos concursos lançados e por aí fora. Portanto, há esta dimensão política, não quer tirar, eu acho que deve ser assim, não se deve tirar vantagem política, agora não é bom para a autarquia, nem para a população esta situação, nem para o órgão executivo, evidentemente. Ok, muito bem. Passando a outro assunto, António José Seguro é o novo Presidente da República eleito, vai tomar posse a 9 de março, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa. O antigo secretário-geral socialista conseguiu a segunda melhor percentagem em eleições presidenciais e em número absoluto de votos. Foi o candidato mais votado de sempre, com mais de 3.443.000 votos. Em termos percentuais, ficou apenas a 3 pontos do recorde histórico, atingido por Mário Soares na reeleição de 1991. António José Seguro conseguiu 67%, venceu em todos os distritos e em quase todos os concelhos do país. Seguro só não ganhou em 2 municípios, Elvas e São Vicente, na Madeira. O que esperam do mandato de António José Seguro é a questão que se coloca. Começo por José Balbon. Bom, sobre o ponto anterior, também gostava de dizer qualquer coisa. Soube agora aqui essa história do comunicado da PJ, mas, como é óbvio, até prova em contrário, são inocentes, mas eu quero viver num concelho, num distrito, num país onde existe o princípio da legalidade, quer dizer, que se investigue e depois se decida. Sobre isso, acho que estamos todos de acordo. Em relação ao António José Seguro e a presidência, sabe-se que o apoia desde o princípio, acho que é uma pessoa moderada, equilibrada, da zona da social-democracia, ou seja, PSD e PS, moderados de um lado e do outro. Parece-me que vai ser uma pessoa, como sempre foi, moderada, sensata, mais forte do que se diz, porque ele foi atropelado por o partido dele e resistiu, fez o caminho dele de uma forma serena e apareceu na altura certa, por isso não é aquilo que se pode dizer que é fácil de manipular ou fácil de conduzir. Não aceitou nenhum cargo onde o pudessem, de certa maneira, emoldurar num cargo dourado para estar calado, não aceitou, teve coragem para isso. Penso que das opções que estavam em confronto é talvez aquela que permita mais que quem está no poder execute as suas políticas. Penso que não está ali para atropelar nem quer substituir o governo. Além disso, também favorece a democracia de uma forma indireta, porque quando deixa, ou quando diz, e
na minha opinião, Deus queira que o governo que está cumpra o seu mandato. Eu sou a favor de que se devem cumprir os mandatos e avalia-os no fim. Em todos os mandatos, quem está governa e depois avalia-se no fim. Foi o que ele disse no dia da tomada de posse. Isso é bom para o executivo que está e é bom para que as oposições, nomeadamente, por exemplo, o Partido Socialista, de uma forma séria, programar um programa alternativo, para que depois tenhamos, eu pelo menos, critérios para avaliar. Voto no PSD, como votei a última vez, ou voto no Partido Socialista. Não quero votar noutros, sempre foi assim, mas é bom para o país que o mandato se cumpra. E mais com problemas como estamos a ver, 3 anos é muito curto o mandato para fazer as obras ciclópicas que é preciso fazer só por causa da catástrofe. Por isso eu acho que... E vai ser muito diferente de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu penso que, quer dizer, o Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa inteligentíssima, vê-se até por nas atitudes, digamos assim. Não... Agora, é uma pessoa que gosta de estar sempre na crista da onda. E, por temperamento, eu penso que o António José Seguro é muito diferente. Basta pensar nisto. É uma pessoa que se dedicou da política e esteve 11 anos como submerso. É mais um peixe de águas profundas, quer dizer, mergulha, faz o seu trajeto e há de aparecer quando for preciso. Quer dizer, mas ele esteve sempre atento porque senão não estava tão bem preparado. Ele teve sempre com a ideia de lá ir, mas deu tempo para que o tempo fizesse o seu caminho. E eu penso que também em relação ao Dr. Montenegro, se eu fosse o Dr. Montenegro, ele pode estar calado, mas não está a dormir. E vá fazendo bem, porque algum dia mais tarde o António José Seguro pode-lhe cobrar com juros alguma coisa que não correu bem, mas não vejo que seja uma pessoa de andar todos os dias na crista da onda a dar entrevistas e a meter-se com ele, acho eu. É assim que eu vejo a situação. Rui Abreu, qual é a sua expectativa? Eu pegando na pergunta do Carlos, se espera que seja diferente, eu espero mesmo que seja diferente. Espero que seja uma governação completamente diferente e com um estilo diferente. Como todos sabem, o António José Seguro é um candidato mais moderado, é claramente a escolha mais segura nesta segunda, ou foi a escolha mais segura nesta segunda volta. Para mim foi um voto ideologicamente um bocado desconfortável, como sou de direita, mas foi um bocado desconfortável, mas entre escolher um salvador ou alguém que consiga limitar os danos, então é claramente preferível alguém com o perfil do António José Seguro. Aquilo que me preocupa é um bocadinho aquilo que temos visto nas últimas eleições, que é o aumento do populismo. E isso obviamente é uma coisa que tem que nos preocupar a todos, porque vemos o populismo cada vez a prosperar cada vez mais. E isso acontece quando nós deixamos de pensar nas coisas, quando deixamos de ter um espírito crítico e um espírito construtivo, é aí que o populismo começa a crescer. E temos de ter muito cuidado com isto, e eu não me canso de chamar a atenção para esse pormenor. Nós temos que resistir ao máximo a este tipo de populismo. E senti-me um bocado desconfortável, confesso, ao ouvir o André Ventura auto-intitular-se como líder da direita em Portugal. Isso é uma coisa que me deixou extremamente desconfortável, porque não é esse, nem nada que se pareça, O discurso do André Ventura. O resultado obtido e o facto de ter passado à segunda volta não lhe dá essa... Não, julgo que não. Aquilo, aliás, o discurso do Ventura fez-me parecer o típico discurso do Partido Comunista no final de cada eleição, que saía sempre vitorioso de alguma forma. O André Ventura está exatamente nos mesmos moldes. Tem que arranjar ali qualquer coisa para sair vitorioso. E isso obviamente deixa um bocadinho desconfortável, e temos também que resistir um bocadinho a isso. É importante, e ele foca isso, que em termos de percentagem tiveram mais do que a AD nas últimas eleições, mas em número de votos, 300 mil votos a menos. Claro, ele joga com os números da forma como lhe é mais conveniente, mas o que é certo é que em número de votos estamos a falar de cerca de 300 mil votos a menos, e isso faz diferença neste tipo. E o facto de ter ganho apenas em 2 sim, uma diferença completamente diferente
estrondosa, digamos sim, assim. Sim, estrondosa mesmo, cilindrou completamente. completamente. De território. Agora o meu desejo é estabilidade, e temos aqui 3 anos e meio pela frente de estabilidade. É esse o meu desejo, e vai ser um desafio para o Governo. E vai ser, portanto, muito diferente de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu espero que seja. Carlos Chaves Monteiro, Bem, sim, o que é que espera do mandato do António José Seguro? Entre a moderação e termos uma visão da presidência mais interventiva, claro que António José Seguro vai seguir o princípio da moderação e de alguma forma foi patente ao longo da campanha política para as presidenciais, quer na primeira volta, quer na segunda, que foi o comportamento adotado, quer dizer, procurou ter uma visão abrangente, indo ao encontro daquilo que no momento eram os interesses que estariam a pairar e que seria melhor tentar acautelar. E, portanto, dada esta maioria que António José Seguro oferiu neste ato eleitoral, que é uma maioria, como disse, a segunda maior a seguir a Mário Soares, obrigou também a esta ponderação sempre dos interesses. O povo soube escolher, não há dúvida, o povo soube escolher entre um modelo, permita-me a expressão, caceteiro e um modelo decente. Em número de votos foi o mais votado sempre. Em número de votos, o mais votado sempre. Há bocado estávamos a falar na certo, questão do número de votos. Quer dizer, e o povo, apesar de André Ventura clamar vitória e invocar sempre pequenas vitórias nos contextos dos atos eleitorais, a verdade é que André Ventura não sai vencedor deste ato eleitoral. Aliás, a base de apoio territorial, vamos referir-nos a Faro, não ganhou. André Ventura é assim, assume que foi derrotado e ao mesmo tempo assume-se também como o líder da direita. O líder da direita, como é que também não é. Como é que explica essa... Pois, quer dizer, para já tem um pressuposto errado. O ponto de partida tem de facto menos votos, 300 mil, que a AD, quando ele, à noite das eleições, disse: eu sou o líder da direita, porque tive até mais votos que a AD teve no último ato eleitoral, o que não é verdade. Portanto, labora no erro, tem uma narrativa criada por ele para, dentro do populismo que lhe é característico, conseguir cativar uma massa da população que, ainda assim, temos que reconhecer que ele não teve menos votos que o ato eleitoral anterior, mas tem efetivamente reforçado o número de votantes no projeto político que ele encabeça. Mas o povo, na sua globalidade, votou claramente. 68% dizem: nós queremos um regime democrático, um regime que respeita as instituições, que respeita e querem presidentes que assumam o regular funcionamento das instituições. Ora, aquilo que nós temos assistido ao discurso de André Ventura é exatamente o contrário. É uma pessoa que quer fazer rupturas muitas vezes impreparado para falar dessas rupturas. Nós vimos na questão do Procurador-Geral da República que ele aceitava que o Conselho dos Procuradores pudesse ser o centro eleitoral do Procurador-Geral da República, quando é algo que é unanimemente aceite da esquerda à direita, que deve haver uma intervenção do Governo e também do Presidente da República nesse equilíbrio de interesses. Mas André Ventura, como populista que é, também inteligente, reconheço, e tem avançado e ganho cada vez mais votantes e apoiantes da sua causa, mas não há dúvida que António José Seguro assumiu aqui uma liderança naquele vontade em que o povo acredita que as instituições democráticas têm que ser respeitadas, devem ser mantidas, e ele deve interpretar esse sentido de uma maioria alargada, e exatamente não vai ser como Marcelo Rebelo de Sousa, mas Marcelo Rebelo de Sousa deixa também um legado importante que vai influenciar António José Seguro. É a minha ideia. A presidência dos afetos é algo que... Ou seja, não pode romper com não tudo. Pode romper, nem vai romper. Porque António José Seguro também é uma pessoa humanista, solidária. E não vai fazer igual, porque tem que mostrar o seu distanciamento, mas vai querer uma presidência humanista. Vai buscar alguma. Vai beber algumas... É um pouco a minha interpretação. António Monteirinho,
Bom, eu também considero, em relação às diferenças que vão pautar aquilo que vai ser o mandato de António José Seguro, que eu considero que vão ser diferentes. O trajeto pessoal e político de António José Seguro é diferente de Marcelo Rebelo de Sousa e vai ter consequências na liderança da Presidência da República, nomeadamente nesta questão principal, que eu acho que é da intervenção constante, como dizia há bocado o José Balbon, sempre na crista da onda. Eu acho que António José Seguro não vai ser nada disso, acho que vai ter, quando fizer alguma nesse intervenção... Nesse aspecto é quase um dado adquirido unânime, sim, é unânime. Não vai ser o António José Seguro, até, exatamente, vai ter... Agora no resto se resguardar e vai ter uma intervenção, e quando tiver a intervenção sobre um determinado assunto é para ter alguma consequência, que eu acho que deixámos de ter com a liderança do Marcelo Rebelo de Sousa. Exatamente, no discurso disse isso. Mas ia a dizer... Portanto, o António José Seguro partiu para estas eleições de uma forma em que poucos acreditavam que ele fosse, passado este tempo todo, que chegasse a Presidente da República. Sou daqueles na Guarda que acreditou sempre, fomos a primeira conselhia a dar o apoio ao António José Seguro, a nível nacional, e, portanto, conhecendo eu também pessoalmente como conheço, sei que vai ter um excelente mandato e assim o desejo para bem do país, mas também para em benefício, não é próprio, mas do desempenho das funções de Presidente da República. É uma pessoa respeitadora, com toda a certeza que vai garantir que a Constituição seja cumprida e fazê-la cumprir a todos os governos que eventualmente venham a liderar ou que estejam a liderar, que era uma das questões que foi colocada, se daria posse a um governo do Chega, se daria ou não posse, ele disse que sim, mas o condicionante de saber qual é que é o programa. Se o programa for contra a Constituição, quase de certeza que não será assim. Agora, também não podia deixar de dizer que há aqui uma questão que me parece dizer, à partida, que não tomará a decisão de dissolver a Assembleia da República. Ele poderá não tomar essa decisão e querer garantir que todos os governos cumpram o seu mandato. Mas pode haver do lado de um governo chegar a um determinado momento que considere que não tem condições para continuar a desempenhar essas funções. E penso que terá que aceitar a demissão desse governo, ou então já tivemos casos em que o Presidente da República tem iniciativas de governo, como o caso do general Ramalhianos, quando foi Presidente da República, que nomeou a Lourdes Pinta Silva, a primeira mulher que esfiou o governo. Portanto, há situações dessas. Agora, temos de ter sempre em atenção que será totalmente diferente, no meu entender. A questão dos afetos é uma pessoa humanista, sem dúvida alguma. Não será com tantos afetos como será Marcelo Rebelo de Sousa, mas com toda a certeza que irá sofrer. Quando o povo sofrer, com toda a certeza que também irá a sentir esse sofrimento, mas penso que tem todas as condições para fazer um bom mandato. Muito bem, por cá, a Câmara da Guarda aprovou esta semana os novos tarifários da água e saneamento, que poderão aumentar este ano. A proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra do vereador do PS, António Monteirinho. Do lado da coligação PSD-CDS-IL, o voto foi favorável. João Prata disse tratar-se de um voto de confiança à maioria que governa a Câmara, para que numa próxima oportunidade a Câmara possa reduzir as tarifas, quer de água, quer também do IMI. Sérgio Costa, o Presidente da Câmara, confirmou o aumento das tarifas, mas não se comprometeu com percentagens ou valores, alegando que o impacto nas contas dos guardenses vai depender da adesão dos munícipes ao programa Resto Zero, de redução do desperdício alimentar e promoção da sustentabilidade. Ou seja, quem depositar os biorresíduos nos respectivos contentores será beneficiado na taxa de gestão de resíduos ou até numa redução nos escalões. Pergunto como veem este aumento do preço da água e se estavam à espera do voto favorável dos vereadores do PSD a esta proposta. Carlos Chaves Monteiro. Foi vereador do PSD no anterior mandato, já aqui o dissemos. Como é que olha para este sentido de voto dos vereadores o sentido de voto, da coligação? Quem lá está neste momento assume a responsabilidade por aquilo que acha que é a melhor forma de defender os interesses do partido e das pessoas que representam, que fazem parte da população da Guarda. Os aumentos
os aumentos, à partida, nunca serão bem-vindos, a não ser que haja uma justificação plausível, fundamentada e que justifique, ainda que não seja em termos definitivos, mas em termos temporários. Ora, isso não aconteceu por parte do Executivo atualmente em funções. Portanto, não vou dar aqui a minha opinião pessoal, mas evidentemente respeito aqui os vereadores do Partido Social Democrata na decisão que tomaram, sendo certo que é um aumento que eu exigiria mais informação e fundamentação para perceber aonde assenta este aumento. Para poder votar a favor, para poder votar a favor. Exatamente, para poder votar a favor, eu iria, que eu não tenho essa informação, não sei se os vereadores do Partido Social Democrata que estão em exercício têm, mas a verdade é que eu não tenho informação suficiente para ir na defesa ou até criticar esse sentido de voto. Portanto, quem lá está sabe melhor do que nós aquilo que são os interesses legítimos que representam, em termos de população e eleitorado que votou no Partido Social Democrata, e estou certo que João Prata quer, efetivamente, ir ao encontro também daquilo que é a vontade dos gordenses. Mas, quanto à questão de fundo, as opções políticas têm consequências. Evidentemente, e para quem nos está a ouvir perceber, naquilo que é a minha leitura deste processo, enquanto a Câmara Municipal da Guarda geria os serviços municipalizados de água, evidentemente que todo o know-how e o conhecimento, toda a estrutura está montada, quer para os serviços todos da Câmara, como também para os recursos e gestão do sistema de água. A partir do momento em que se descentraliza, em que se externaliza este serviço, vamos criar uma estrutura orgânica separada da estrutura da Câmara. Com certeza que precisamos de espaço, de viaturas, de equipamento, de recursos humanos e de investimento. Isto é dar um passo mais à frente para aumentar os custos de prestação de serviços. Ou seja, este aumento pode estar indiretamente ligado a essa nova estrutura também. Exatamente, eu fui vereador e já que apelou a esse facto, eu interpelei um dos técnicos que consolidava e apresentou este projeto da APAL e perguntei na altura ao Dr. Pedro Figueiredo, penso que é Figueiredo, sim, a partir de quando, portanto, quanto é que custa este sistema, se é ou não autossuficiente e a partir de quando é que, depois dos investimentos, era possível olharmos para um sistema eficiente com um custo de água mais barato. Evidentemente que a conclusão que se retirou da resposta dada é que não se iria ter o preço da água mais barato, ele iria sempre aumentar, porque os custos vão também eles sempre aumentarem nesta nova estrutura. Mas, voltando um bocadinho atrás, ficou de alguma forma surpreendido com este sentido de voto dos respeito o sentido de voto democrático, como respeito a vontade do Executivo em aumentar o preço. Eu faria de maneira diferente. Numa abstenção não ficaria tão surpreendido, se calhar. Provavelmente sim, porque compreendo que esta não é a solução ideal para uma cidade, como nós vimos, onde recebemos chuva intensa, temos muita água que damos a todo o país e temos o custo da água mais caro, dos mais caros do país. Portanto, há aqui qualquer contradição. Há aqui uma opção que não é aquela que melhor salvaguarda os interesses dos guardenses. E essa, eu, enquanto vereador na oposição, alertei. Isto não me surpreende, esta decisão. E quiçá, e era bom que ficássemos por aqui. Que ficássemos por este aumento. Que não houvesse no futuro próximo mais aumentos da água. Porquê? Porque os custos são de uma dimensão e as perdas também e constante. Outro investimento que seria importante fazer para diminuir, só queria combater as perdas que mas a aumentar. A questão que o Presidente da Câmara levanta é uma questão que não é de hoje, porque todos sabemos que a Europa exigiu a Portugal, como a outros países que não têm a taxa mínima de reciclagem de resíduos urbanos, o aumento das tarifas. Todos nós sabemos que se não colocarmos no contentor, portanto, e como sabemos, todo o lixo, todos os resíduos são colocados no contentor, vão para o aterro da Cova da Beira, e isto tem um custo ao quilo. É um custo que se vai refletir na fatura da água. Ou seja, quanto mais água se consumir,
mais vamos pagar nos resíduos urbanos. Portanto, quanto menos mandarmos para o aterro da Cova da Beira, mais barato fica a fatura da água. Porquê? Porque reciclamos mais. Exatamente porque quem não reciclar, todos os municípios que não reciclarem, vão ter custos na fatura muito mais elevados, e não é só da água. É também da própria fatura de reciclagem dos resíduos que vão para o aterro sanitário o PS, o vereador António Monteirinho votou contra esta proposta. Na altura da votação ficou de alguma forma surpreendido com esta tomada de posição dos vereadores do PS? Eu fiquei muito surpreendido com a discussão que houve em torno deste ponto, porque o único vereador que colocou questões sobre o aumento da fatura foi o vereador do Partido Socialista, fui eu. Fiquei surpreendidíssimo com essa situação. Mas há aqui duas dimensões que nós temos que analisar. Primeiro, não é poderá aumentar, vai aumentar. E estamos a falar na ordem dos 10%. Okay? Isto que fique claro, os cálculos apontam para isso, a estimativa teórica aponta para 35%, mas a realidade, e eu hoje tive o cuidado de fazer, perante uma fatura minha de quanto é que é o preço de água na ordem dos 9%, ultrapassa, o saneamento também 9%, sim, e os resíduos sólidos 12%. O que vai dar uma média de mais ou menos 10%. Para sermos concretos, tenho aqui o valor, é 10,08%, que vai dar 10,1% de aumento. Bom, mas a questão aqui, nós podemos olhar para esta dimensão e dizer, é um aumento muito superior à inflação, primeiro aspecto. Segundo aspecto, não há justificação para este aumento. E aí entramos numa segunda dimensão. E essa segunda dimensão leva-nos para 3 pontos que me parecem importantes. O primeiro ponto tem a ver com as perdas de água. Só para nós termos uma noção, a Câmara da Guarda, primeiro aspecto dentro das perdas de água. Primeiro aspecto, a Câmara da Guarda foi a única Câmara da APAL, do sistema da APAL, estamos a falar do Sabugal, Guarda, Celurico e Manteigas, que aumentou as perdas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, as perdas situam-se a 1/3 daquilo que é a água comprada entre a APAL e as águas do Ziziricó. Ou seja, só para nós termos uma dimensão, temos a noção da dimensão, nós já estamos a falar em mais de 1 milhão de metros cúbicos de perda. Ou seja, a Câmara da Guarda compra 3,5 milhões, sensivelmente, e estamos a falar em 1.200.000 de perdas. Estamos a falar num terço. Quais são as implicações que isto tem? Primeiro aspecto, é refletido este valor ao consumidor. Segundo aspecto, nós sabemos que a indexação do gasto do abastecimento público aos resíduos sólidos vai ter que ser pago por alguém. É também pago pelo consumidor. Depois temos o segundo aspecto, dentro das perdas de águas, temos outro que tem a ver com a criação da APAL. E aqui nós temos de ser muito claros, o Carlos Chaves Monteiro, como vereador, já frisou, mas há neste momento uma dimensão daquela empresa que me parece astronómica, eu diria de grande dimensão, ao nível da contratação de recursos humanos, ao nível dos gastos nas próprias estrutura de constituição da própria empresa e também, portanto, este custo vai se refletir no consumidor. Terceiro aspecto que me parece importante e que eu acho que de alguma forma vem de encontro àquilo que é este aumento de 10%. A questão que todos nós colocamos, o consumidor coloca, é se o serviço tem melhorado ou tem piorado. E nós recentemente, e isto até vem de alguma forma justificar aquilo que eu estou a dizer, recentemente tivemos um problema gravíssimo sobre o abastecimento de água pública numa das freguesias da Guarda. Portanto, a resposta é clara. Nestes 3 aspectos, aumento das perdas, a única Câmara que tem aumento das perdas, já está num terço, custos imputados ao consumidor. Segundo aspecto, o aumento da dimensão da empresa, da APAL, em termos de recursos humanos e por aí fora, o custo vai ser refletido ao consumidor. E terceiro aspecto, o serviço não melhorou, refletido ao consumidor. Foi isto que levou o Partido Socialista a votar contra. Não é votar contra porque há um aumento. É votar contra porque, para além de haver um aumento, não há uma justificação plausível. Essa questão dos resíduos, dos biorresíduos, temos que avançar, tem uma resposta, só para terminar. Não é, neste momento, aquilo que me tem chegado em termos de informação, eu por acaso ainda não aderi
mas todos nós devemos aderir, acho que em termos de cultura da própria sociedade e para fazermos a separação dos resíduos, não aderi, mas tenho que aderir brevemente e fazer essa separação. Falta aí uma das componentes técnicas, que é ter a identificação nos próprios contentores para colocarmos os biorresíduos, mas isso é insignificante. E aquilo que as pessoas me dizem, que aquelas que já aderiram, que não vêm refletido isso na fatura de água. Portanto, no próximo ano, nós vamos pagar os custos que estão relacionados com esta despesa. Só mais um pequeno pormenor que é para nós termos atenção a isto, que eu acho que é muito relevante. Em 2024, como foi em 2025, como foi ano de eleições, a água aumentou 2,5%. A água, os resíduos e o saneamento. E agora, como acabou o ano de eleições, aumentou 10%. Estamos a falar em 4 vezes mais. Isto não é sério. Isto é uma análise eleitoral, é política. Da coisa. Rui, Bem, Abreu, o que é que... sim, nós ainda não sabemos muito bem a dimensão destes aumentos. Nos números apontam, como diz o Monteirinho muito bem. Sim, o Monteirinho. E estou Sabe tudo e vota sempre. Não, mas deve ser uma análise incorreta da sua parte, porque eu não acho que não consegue ter argumentos para rebater isto, mas já lá vamos. Não, mas isso, uma coisa que é um facto, teremos aumentos, e os números apontam para 10% no consumo doméstico e de 15% ou até mais nas empresas. Também, obviamente, é preocupante. Até no social vai aumentar. Sim, também. Obviamente nós temos que, isto é uma questão, esta questão da água, do saneamento, nós sabemos que os custos são muito elevados, particularmente se analisarmos a componente dos recursos humanos, que tem aumentado também bastante nesta empresa. Sabemos que isto é um equilíbrio muito sensível. Sabemos que a Câmara também, em verdade seja dita, aqui uns anos atrás, tentou e efetivamente assumiu alguns destes custos. Isto obviamente é um equilíbrio muito sensível e que temos que ter em conta o equilíbrio das contas da Câmara. Eu acho que nós teremos que ter aumentos, inevitavelmente. Agora, estes aumentos têm que ser acompanhados de outras medidas, e o Monteirinho falou também algumas delas, mas que são também fundamentais, e eu não vejo preocupação da Câmara nesse sentido. A questão do desperdício, que o Monteirinho falou à ordem dos 30%, que é um absurdo, e não vejo nenhuma preocupação nesse sentido. Não vejo melhoria dos serviços, muito pelo contrário. Vemos cada vez, apesar do número de recursos humanos aumentar, vemos uma degradação dos serviços. Não vejo programas de sensibilização para redução dos consumos, neste caso dos consumos. E vemos também, por exemplo, aqui na Guarda acontece uma situação curiosa em que a taxa de reciclagem, em vez de aumentar, tem diminuído por algum motivo, e é também importante atacar esta questão da taxa da reciclagem, sensibilizar também as pessoas um bocadinho nesse sentido. Ou seja, estes aumentos não são alarmantes nesta fase, mas acho que deviam ser acompanhados de um conjunto de medidas adicionais. Já agora também, como nem tudo é negativo, também um ponto positivo, este programa, o Resto Zero, trabalharmos os biorresíduos, acho que é fundamental. Estamos a ir no caminho certo. E pronto, essencialmente é isto. Eu acho que temos que acompanhar medidas adicionais. José Valbon, bom, que lhe parece de uma forma sintética, este aumento? Todos os aumentos são maus, mas toda a gente sabe que a água é um servidor de recursos para todos os municípios. E, efetivamente, até as entidades internacionais que regulam a água dizem que tem que se pôr mais um certo critério de pagamento para ver se o desperdício, os consumos, os exageros baixam. Ponto 1. Outra coisa, justificar, indexar, pôr alguma maneira a ideia na população de que, se não fizer isto, paga mais em relação aos resíduos, essa indexação é positiva. Tem que fazer isso e tem que se fazer bem, de uma forma clara. Aquilo que diz aqui o meu amigo do lado tem razão, quer dizer, também tem que ser explicado. Uma política de comunicação é, obviamente, importante, mas isto vai nesse sentido.
as políticas do Partido Socialista, quer dizer assim, nós vamos dar tudo a todos e ao mesmo tempo, quer dizer, se nós tivéssemos muito dinheiro até podíamos dar água de graça, mas era errado em termos ambientais. É só uma coisa, espera aí agora, só um bocadinho. Em termos ambientais, obviamente é errado, porque a água parece um absurdo Onde é dizer que ouviu dizer que era tudo a todos? Ouviu-me dizer a mim isso? Está na vossa cartilha. Isto toda a gente sabe que é assim. Não, está enganado, ó Zé Bobo. Mas está bem, mas eu não venho aqui para aprender, só venho trazer aquilo que eu quero dizer. Está bem, então, mas permite-se, senhora. Então, mas então quando disser, não venha a dizer que o Partido Socialista ou que eu estou aqui, disse-me duas coisas hoje já aqui. A primeira coisa que me disse é: o Partido Socialista vota sempre contra. O António Monteirinho vota sempre contra. O Partido Socialista é mais sensato. Isso é mentira, porque 99% das vezes votei favoravelmente. Sim, e a propósito disso. E depois foi. Pode acabar. Pode acabar, mas o preço afetar alguma coisa é positivo, que não aumente muito mais. Todos estamos de acordo, tudo bem. Indexar os biorresíduos é positivo. Estamos aqui, se calhar, vários que não aderiram e tem que se incentivar isso de alguma maneira. Em relação à PAL, a empresa sim, a empresa não. Foi um assunto que já foi discutido, foi criada, tem os aderentes que tem e que eu saiba, até há mais conselhos que querem aderir. Porque parece, vamos ver daqui a uns anos, daqui a 10 anos, se nós estivermos cá todos, e devemos estar todos bem de saúde, vamos ver que estruturas deste género aumentaram no país. Este é um caminho. Apelando à boa gestão, sempre. Daí à pálida de todos os organismos. É isso aí, estamos todos de acordo. Que deve haver boa gestão, sim. Mas o meu amigo é vereador, tem que levantar os problemas da má gestão, se os conhece, quando está no executivo. Foi isso que fiz. Mas, Albon, como é que pode exigir aos consumidores que reduzam os consumos e aumentando a fatura da água, quando a Câmara da Guarda dá um exemplo de perder 1/3 da água que compra a PAL? É isso que ele quer dizer. Qual é o exemplo? A única coisa que eu digo é que têm que se reduzir as perdas, porque isso é um interesse financeiro, mas essencialmente um interesse estratégico e ambiental. As perdas de água no país, as perdas de água no Conselho da Guarda são exageradas em todo lado. Não. O único que aumentou dos 4 que fazem parte da APAL foi a Câmara da Guarda. Tudo aquilo que as outras estão boas. As outras perdas estão boas. Não, o que eu estou a dizer é que aumentou. Não, o que eu estou a dizer é que aumentou. Não. Todas as perdas são exageradas, ponto. Pronto, exatamente. Mas a única Câmara que aumentou de um ano para o outro foi a Câmara da Guarda. As outras reduziram. Deve corrigir isso, ponto. E eu, aquilo que disse em relação à Câmara da Guarda e da discussão, é que se apresentasse esse plano, a votação teria sido diferente. Todas as perdas são exageradas. Vamos pôr um ponto final no programa de hoje. Ironia, não é? Ironia, olhamos para as imagens e vemos água a mais. Mas espera por julho. Vamos esperar por julho do país. Ora, ficamos por aqui no Coisas da Vida desta semana. O programa regressa de hoje a 8 dias. Tivemos à mesa das conversas António Monteirinho, Carlos Chaves Monteiro, José Balbon e Rui Abreu. Agradeço a vossa presença. Tenham a continuação de boa. Obrigado.